Oi pessoal, nós vamos tratar de um tema nesse vídeo que é recorrente, de vez em quando chega lá na Superintendência do Trabalho a respeito de algumas questões enfrentadas relativo aos empregadores domésticos. A primeira situação é quando ocorre o seguinte fato. Tinha uma empregada doméstica que trabalhava numa determinada residência onde morava a mulher, o marido e os filhos. O vínculo daquela empregada estava originalmente sendo lançado diretamente para o marido, que vinha promovendo os lançamentos, os recolhimentos. Só que num determinado momento, infelizmente, ocorreu a separação, ocorreu um divórcio. Só que a peculiaridade existente aí é que o marido saiu daquela residência e foi morar em um outro local. Mas a empregada continua trabalhando para a mulher e para os filhos. O que é que se deve fazer num caso como esse? Seria necessário que o empregador, o marido, ele encerrasse aquele contrato de trabalho para que aquilo seja retomado com uma nova data de admissão perante a mulher? Vocês vão notar que existem algumas ferramentas no E-Social que permitirão essa continuidade no contrato de trabalho. Uma outra situação é aquela em que ocorreu o falecimento do antigo empregador. Como é que se procede quando ocorre um falecimento em que, diante da morte daquele empregador, não vai existir mais a prestação de atividade por conta daquela doméstica? E se a gente tiver alguma forma de lançar ainda a finalização do contrato de trabalho com os dados do antigo empregador? E se não tivermos, como é que se procede essas questões? Nós vamos abordar nesse vídeo, dividido em 3 temas, as várias situações que você poderia enfrentar e os cuidados que você precisaria tomar para poder promover a devida informação e os devidos recolhimentos, os lançamentos necessários para que o empregado doméstico não fique prejudicado. Olha, antes de nós entrarmos nas diversas situações que eu apontei anteriormente, uma coisa que vai ser muito importante para você entender a lógica dessa peculiaridade a respeito do trabalho doméstico é você verificar o que é citado na Lei Complementar número 150 de 1º de junho de 2015. No artigo 1º vem dizendo que ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, e isso vai ser a chave do que eu vou querer explicar para vocês, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias na semana, aplica-se o disposto nessa lei complementar. Essa é a chave da situação para que você perceba que o vínculo da empregada doméstica ou do empregado doméstico, ele, apesar de ter sido lançado perante um determinado empregador, ele é na verdade considerado como prestador de serviço da família. E isso vale para determinadas situações em que, por exemplo, vamos supor que um determinado idoso não tem condições de ficar lançando dados no E-Social em seu nome. O que é que pode acontecer? O filho ele poderia lançar os dados daquele empregado doméstico em seu próprio nome, mesmo assim indicar que a prestação daquele serviço laboral não ocorre na sua própria residência, e sim na residência do seu pai. Você já deve ter notado que o próprio E-Social doméstico ele permite que ele normalmente traz o banco de dados do seu próprio endereço quando você está lançando, mas ele permite que você lance um outro endereço. Isso ocorre, por exemplo, quando você está contratando um caseiro que vai ser contratado como um empregado doméstico para que ele trabalhe na tua casa de campo, na tua casa de praia. Então, essa sutileza de que você não deva esquecer de que no trabalho doméstico existe essa característica. E isso vai justificar algumas situações que eu vou falar para vocês, inclusive quando a gente vai tratar da substituição de titularidade para efeito de uma substituição entre alguém que faleceu e alguém que vai ou assumir os encargos para um trabalho que permaneceu, ou então por fim naquela atividade da prestação de serviço, porque o falecido já, obviamente, não vai ter nenhum tipo de necessidade de prestação de serviço. Vamos começar a nossa história tratando daquela primeira situação,
em que a empregada ela mantinha um vínculo com o marido e o marido ele terminou se divorciando, mas a empregada vai continuar prestando serviços na casa onde vai continuar permanecendo a mulher e os filhos do casal. Como é que se procede essa questão? A primeira coisa que você precisa notar é que você já me viu falando anteriormente que no E-Social, baseado inclusive nesse artigo da Lei Complementar 150 que eu tinha falado para vocês, não precisa você fazer um encerramento do contrato de trabalho no marido para que seja promovido o lançamento com uma nova data de admissão perante a mulher. Você vai promover algum tipo de substituição de titularidade e eu vou te mostrar a respeito disso, como é que se faz. Mas antes disso, é importante que o ideal era que o marido, nessa historinha que eu estou contando, se ele tiver prestes a passar o bastão para a ex-mulher dele, que ele faça o lançamento de tudo que era necessário ter lançado. Ele faça uma verificação antes se as questões que eram necessárias terem sido lançadas, se estavam sendo lançadas ou não ao longo do módulo do E-Social doméstico. Infelizmente, a gente às vezes se depara com situações que é negligenciada a informação de algumas coisas, especialmente em relação à alteração do salário contratual ao longo dos diversos anos e também o lançamento das férias e em alguns momentos também do 13º. Embora você já deve ter notado que depois de um certo tempo o E-Social doméstico ele passou a sugerir automaticamente o pagamento do 13º primeira parcela já na folha de novembro, embora você possa alterar. Mas isso não é assunto para esse vídeo. Mas o que eu quero que você fique atento é que se o antigo empregador tiver lançado os dados corretamente, tiver procedido a todos os recolhimentos, todos os lançamentos, todas as confissões, não vai sobrar muito trabalho para quem vai assumir. Por quê? Porque quando a pessoa for assumir, ela poderá lançar o salário inicial contratual daquele empregado, mas logo depois ele poderá se ater à próxima folha de pagamentos a partir do qual aquele novo empregador se tornou o responsável, o substituto para efeito de pagamento e recolhimento decorrente daquele contrato de trabalho. Claro, em alguns momentos a gente vai tratar do tema dos cuidados que precisam ser tomados para quando existiu, por exemplo, alguma impossibilidade de diálogo entre aquele que vai deixar de ser o responsável com aquele novo empregador. Por quê? Porque em alguns casos pode ser que não há diálogo, mas pode ser também que não haja interesse do antigo empregador em promover os acertos. Os acertos feitos de forma extemporânea, fora da ordem cronológica, poderiam dar algum tipo de dor de cabeça para o antigo empregador, que diante da nova situação poderá não ter a vontade de promover os acertos. Caso ele tenha a vontade de promover os acertos, vocês verão que nós já temos vídeos aqui no próprio canal do Contando Nuvens, tratando da parte teórica e prática relativo a como você proceder para consertar os erros ou então promover lançamentos extemporâneos, lançamentos que não foram providenciados na época, mas que você precisa fazer. Qualquer dúvida que exista sobre como retificar, como proceder a essas alterações, eu recomendo que você faça uma visualização desses dois vídeos que provavelmente vão te explicar muita coisa. Mas quando nós falamos dessa situação, vamos retomar agora uma situação pessimista. Então vamos supor que o empregador anterior não tinha a vontade, não estava mais com ânimo para promover nada, nem recolhimento, nem pagamento, tinha coisa pendente, seja de pagamento do salário da empregada, seja a questão das férias e por aí vai. Nós vamos tratar a respeito disso. Então, para isso, vocês são convidados a verificar como é que nós vamos lançar aqui e vamos tratar a respeito desses dois temas. Pois é, então vamos lá. Então vamos tratar primeiro como é que se procede para o primeiro empregador que está deixando de ter obrigações em relação àquele empregado doméstico que não mais vai prestar serviços para aquele primeiro empregador. Como eu já falei anteriormente, é muito importante
que o empregador que vai deixar de ter o compromisso, observe que esses 2 empregados aqui, eles estão ainda ativos, constando como no rol de empregados que vão ser vinculados àquele empregador. Mas vamos supor que um desses empregados ele vai deixar de prestar serviço. Então, é importante que antes de você promover aquele tipo de ação de transferência de titularidade que sai daquele primeiro empregador, que você faça uma revisão a respeito de se todos os dados cadastrais e contratuais do empregado foram informados. É importante que você verifique se naquele momento de que você está lançando aquele trabalhador, se você já lançou os valores das férias, se você já promoveu algum tipo de afastamento temporário que justificasse a ausência de recolhimento em algumas condições e verificar se os salários ao longo do tempo estão sendo informados de forma correta. Isso é muito importante para que você entregue perante o novo empregador uma situação que vai facilitar a vida para que ele só se preocupe com aquele ponto dali em diante. Que o novo empregador não necessite informar dados que você não tinha informado anteriormente. Como eu já falei anteriormente, se você que está precisando tirar aquele empregado daquele rol de empregados daquele teu vínculo, se você tiver algum tipo de dificuldade em lançar coisas de forma extemporânea, eu já falei anteriormente e volto a te falar. Aqui nesse canal Contando Nuvens, você vai ter 2 vídeos, um da parte teórica e um da parte prática, ensinando a você essas questões que envolvem a abertura de folha, o empilhamento, a ordem cronológica para você encerrar, para você reabrir e por aí vai, tá? Tem tudo o que você precisa nesses vídeos teóricos e práticos para que você visualize. Então, nesse caso, é necessário, seria desejável que você verificasse se lançou tudo. Então, falando um português mais claro, então você verificaria se cadastrou a admissão do empregado, se você mandou as informações do salário do ano seguinte, se você lançou as férias daquele próximo ano, se depois você lançou um novo aumento de salário, se você lançou outras férias, até aquele período em que você está lançando. Porque vai ser muito importante que você lance, porque se você não tiver lançado, o novo empregador, para ele ter uma certeza de que as coisas foram feitas, ele vai ficar prejudicado. E talvez ele venha necessitar de você, antigo empregador, a data, por exemplo, de quando aconteceram as férias. Então, se você não tem certeza se foram lançadas as férias de forma completa, você clica aqui, ó, férias. E nesse caso aqui, observe que as férias tinham sido lançadas as primeiras férias, mas vamos supor que essa substituição de titularidade ocorreu no ano de 2023. Você lançou várias folhas, fez um monte de coisa, mas você percebeu que não havia lançado essas férias aqui. Você vai precisar lançar essas férias para que você entregue a situação já redonda para o novo empregador, para que ele não precise se preocupar com o lançamento extemporâneo por conta de uma omissão que nesse caso foi sua, de não ter lançado. Se você tiver dificuldade, você já sabe o que é que vai fazer, né? Vai dar uma olhadinha e sem problema nenhum você vai entender como é que você consegue lançar essas férias mesmo fora do prazo para promover algum tipo de acerto no recolhimento, porque se você não tinha lançado as férias na época, provavelmente você pagou essas questões que envolvem o valor de FGTS e de INSS a menor, de forma que você precisaria fazer esses lançamentos e o pagamento desses complementos para que você entregue para o novo empregador as informações de uma forma bem completa. Além disso, eu sugiro que você dê uma olhadinha aqui, ó, nos dados de folha de pagamento. Quando você dá uma passadinha aqui, ó, nessas folhas de pagamento, você vai percorrer ao longo de todas essas folhas de pagamento para verificar se existem folhas pendentes de encerramento. Por quê? Se você tiver com essa folha pendente, é porque você ainda sequer encerrou a folha. Se você não encerrou a folha, você nunca tinha gerado um valor de guia de FGTS, porque a folha está pendente. Dessa forma, você precisaria encerrar a folha
ou então as folhas que estiverem pendentes, gera a guia e promove o pagamento para que, mais uma vez, você tenha essa certeza de se você está entregando tudo integralmente correto para o novo empregador ou não. Mas vamos supor que tem um cuidado a mais que você precisaria ter se você estiver com todas as folhas encerradas, mas que você não tem certeza se promoveu o pagamento integral ou não. A forma que você poderia ter seria olhando aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, da folha de pagamento, você tem essas questões aqui, ó, de consultar guias pagas. Então, quando você clica nesse ponto aqui, você vai ter uma visualização ano por ano. Então, se você coloca, por exemplo, o ano de 2022, você clica em filtrar e quando você clicar em filtrar, você vai verificar todos os valores. Se a folha estava pendente, é porque aqui é um ambiente de homologação, tá? Mas se você tivesse encerrado a tua folha, o encerramento da tua folha significa que houve a transmissão dos dados para o e-social, de forma que apareceria os valores declarados e se você tivesse promovido o pagamento, apareceria do lado de cá, ó, na coluna pago. Então, se todos, ao longo de todo o período laboral daquele trabalhador, você constatar que tem valores declarados e pagos tudo certo, aí você tem a certeza de que você vai conseguir lançar. Caso você não tenha encerrado a folha, encerra a folha e gera a guia. Ou então, se você tiver notado que o declarado é maior do que o que você foi pago, você pode facilmente promover ações no sentido de gerar o DAI complementar de uma forma como nós já mostramos anteriormente em outros vídeos do E-Social. Agora que você já promoveu todas essas verificações, agora é a hora de você lançar os dados para promover a substituição, para que aquele trabalhador não mais fique no rol de empregados ativos para você. Então, você vem aqui, ó, em empregados, substituição do empregador doméstico, que é o representante da unidade familiar. Tá vendo que o próprio E-Social, ele já fala da unidade familiar. Quando você chegou nessa tela, você vai dizer, nesse caso aqui, que você é o antigo empregador. Quando você declara que você é o antigo empregador, ele te pergunta, olha, qual é o empregado desses que constam como ativo que você quer lançar como que um trabalhador que vai deixar de estar no rol de empregados para vinculados a você. Aí você seleciona um desses empregados e importante essa data aqui, ó. Vem cá, a partir de quando, informe a data em que o contrato do empregado passará a ser de responsabilidade do novo empregador. Esse dado aqui que você lançar, informe ao novo empregador, porque ele vai precisar dessas informações. Então, vamos supor que nesse caso aqui, essa transferência se deu no dia 2 de outubro de 2023. Você coloca o CPF do novo empregador para que ele faça uma amarração. É como se dissesse, olha, esse CPF é responsável daqui até aqui, mas ele vai para o outro CPF. Quando o outro CPF lançar, você vai notar que o CPF vai dizer que está assumindo a partir de determinada data, que seria desejável que batesse com as informações prestadas no âmbito do antigo empregador, tá? Então, supondo aqui, você botou os dados e quando você lançar os dados do novo empregador, que supostamente vai promover as ações necessárias para fazer o determinado recolhimento dali para frente, você vai clicar no botão de concluir. Clicou no botão de concluir, você vai e clica em confirmar. Dessa forma, depois de clicar em confirmar, você vai notar que o empregado ele vai deixar de constar como ativo e o desligamento dele lá vai constar como se fosse uma transferência, uma substituição de titularidade. Infelizmente, no ambiente do módulo de homologação não está funcionando essa questão da tela seguinte para que você faça a visualização de qual é a mensagem que chega para você. Mas eu te garanto que depois de você confirmar aí, o empregado ele para de estar ativo para você. Lembra quando eu falei para você que tinha pelo menos 2 dados que você vai precisar passar para o novo empregador? Você vai passar a data a partir da qual você disse que o novo empregador vai assumir, mas seria útil se você mostrasse e passasse essa informação aqui, ó, da matrícula
do empregado, que ele fica aqui, ó, nesse campozinho aqui, ó, logo abaixo do nome do empregado, e ele costuma vir aqui acompanhado de ED, de empregado doméstico, e um sequencial. Nesse caso, você passaria para o novo empregador de dizer, olha, a matrícula é ED002. Com isso, você, como novo empregador, já fez o que precisava para seguir adiante e contratar, se necessário for, novos vínculos que vão prestar serviço para você. Você deve ter notado que nessa situação o empregador anterior ele vai ter uma certa facilidade para retirar a incumbência a partir daquele momento da sua obrigação perante o E-Social. Mas é muito importante para não dar nenhum tipo de prejuízo para efeito de prestação de esclarecimento perante a Receita ou pelo Ministério do Trabalho e também para não dar prejuízo ao trabalhador, que as informações prestadas em relação à ruptura do contrato de trabalho perante aquele primeiro empregador sejam harmonizados com o que vai ser informado pelo novo empregador, que no caso que eu tinha falado seria a mulher que ficou morando lá na casa com os filhos. Por quê? Porque você vai notar que nesses casos de substituição você sempre termina fazendo algum tipo de referência à data original de prestação de serviços e à data do marco temporal a partir do qual cessa a obrigação de um e começa a obrigação do outro. Quando tudo fica harmonizado, é importante que você tenha uma facilidade para que, inclusive, os órgãos que são detentores do uso dessas informações no E-Social entendam, opa, esse contrato aqui é uma continuidade desse outro daqui. Então, aquele empregado, ele sai do rol dos empregados ativos para aquele antigo empregador, mas ele vai surgir como um empregado ativo para o novo empregador. Só que antes de nós mostrarmos como é que se procede no novo empregador, é importante que você, mais uma vez, perceba que você que é o antigo empregador, importante demais que você promova os recolhimentos e isso vai ser um facilitador para o novo empregador que vai chegar. Agora que nós já falamos a respeito dessas questões, vamos notar como é que isso se procede quando o novo empregador vai fazer o lançamento daquele empregado perante o E-Social. Agora chegou a hora de mostrar como é que o novo empregador, aquele que vai assumir aqueles encargos, vai proceder para fazer a absorção do contrato de trabalho que a partir dali vai começar a ser em seu nome. Então observe aqui, ó, da mesma forma que o mesmo lugarzinho onde o novo empregador vai acessar, ele é o mesmo link daquele primeiro para poder ele retirar do seu rol de empregados. Então, naquela parte de empregados, você vem aqui, ó, em substituição do empregador. Chegou na outra tela, só que agora quem está preenchendo não é o antigo empregador, e sim o novo empregador. Nessa situação, você vai notar que você vai precisar lançar os dados daquele empregado que você está cadastrando. Não estranhe, porque naquele exemplo que eu tinha colocado, era um CPF que começava com 555. E agora eu estou lançando um outro, mas não se prenda a esse detalhe não, tá? Eu estou lançando qualquer dado aqui, o que importa é que você note como é que vai funcionar aquela questão lá dessa substituição, como é que você vai colocar os campos. Então não se prenda a esse detalhe não, eu já estou te avisando que o CPF ele está digitado diferente aqui, mas para efeito vamos supor que fosse a mesma coisa. Então nesse caso aqui eu vou colocar o novo CPF, a data de nascimento, de forma que agora seria desejável, supondo que o novo empregador tenha aqueles dados, se o empregador anterior ele tiver repassado, naquele caso eu tinha colocado que seria a matrícula ED002. Mas supondo que infelizmente não existe como você pegar essa informação, porque não tem diálogo e tal, e por aí vai, você não tem essa informação, e aí vai ser uma coisa complicada, porque o novo empregador ele vai ficar um pouco no escuro, porque ele não vai ter o acesso para ter uma convicção se os diversos valores foram ou não completamente, integralmente e corretamente lançados no âmbito do E-Social. Então, supondo que o novo empregador não tem os dados da antiga matrícula, ele coloca aqui que não possui. Isso poderia dar alguma suposta complicação para efeito de verificação da complementação perfeita, mas vamos adiante.
Informe a data em que o contrato de trabalho do empregado passará a ser de sua responsabilidade. Então, nesse caso, você vai colocar uma data, que você poderá colocar uma data, tomara que dê tudo certo, que seja a mesma coisa, mas você poderia colocar uma data diferente e isso vai dar um certo problema para que se entenda, olha, houve uma linearidade entre uma coisa e outra. Daí a importância de ter uma boa comunicação entre o antigo empregador e o novo empregador. E aí você vai colocar aqui o CPF também do antigo empregador. E observe que para fazer a amarração completa, você já disse, olha, eu assumi a partir daquele momento. Mas na verdade esse contrato de trabalho, ele iniciou originalmente em tal data. Então você coloca lá uma data, não se preocupe, tá pessoal? Não vai conferir com o que eu tinha lançado lá não, porque eu estou botando aqui qualquer coisa. Não é para você lançar qualquer coisa não, tá? Eu estou botando alguma coisa porque eu nem anotei o que eu tinha lançado lá no outro. Então vamos supor que foi 1º de março de 2022. Você vai lá e clica em continuar. Observe que para finalizar essa transferência, ele vai dizer que você deve seguir os passos para complementar as informações da admissão. Observe que quando você der o OK aí, o próprio sistema ele já vai puxar vários dados cadastrais que um dia já tinham sido lançados no E-Social para aquele empregado. A partir daqui, você vai ter, é porque aqui no ambiente de homologação, você não está tendo essa questão do aproveitamento para efeito de lançamento das diversas etapas. A partir daqui, pessoal, vocês muito bem sabem que ele se torna uma contratação exatamente igual a qualquer outra contratação. Eu não vou chegar até o final porque nós temos um vídeo mostrando para você também como é que você faz o lançamento de todas essas etapas para o cadastramento do empregado no ambiente do E-Social. Porque senão esse vídeo vai ficar excessivamente longo. Mas o que eu queria mostrar para você é que a partir daqui você já incorporou aquele vínculo. Se você tinha tido aquela sorte de que o antigo empregador já tinha deixado tudo redondo, maravilha. Agora vamos supor que nessa mesma historinha que nós estamos falando, que o CPF do empregado que você acabou de incorporar fosse esse daqui. Você precisaria, eu recomendo que se você não tem a certeza do que tinha sido lançado ao longo de todo o período laboral anterior para o antigo empregador, que você promova algumas ações, que seria o seguinte: se o empregado, aí você clica aqui em movimentações trabalhistas e você verifica o que você vai ter, que vai ser a admissão, mas você lança os diversos reajustes de salário e férias que aconteceram na época do antigo empregador. Eu recomendo que você faça isso, mas toma muito cuidado. Você vai lançar tudo, se você quiser. Então, imagine que você tinha lançado a admissão do trabalhador, você lança a data de alteração do contrato de trabalho, e para lançar a alteração é só aqui, em dados contratuais, reajustar salário, e você vai colocar quais são os valores que você precisaria lançar. E você confirma, e a partir daquela data você coloca o valor, a partir de quando, e você vai conseguir lançar. Se você tiver necessidade, eu estou colocando aqui na tua tela, também para te facilitar a vida, um rol dos diversos valores de salário mínimo ao longo, desde o início do surgimento do E-Social doméstico até 2023, para facilitar. Se era o salário mínimo, você já tem aí na tua tela essa sucessão de valores de salário mínimo. Se o empregado tinha um salário maior, aí seria bom que você procurasse o empregado para que ele apresentasse os recibos, para que você tenha uma noção de quando é que aquele valor foi aumentado. Aí você pode pensar, mas por que é que seria bom que eu lançasse essas coisas de um período para o qual eu não estava assumindo no E-Social? Mas lembre que você está atuando como sucessor. Se em determinado momento a empregada ela chegou e dizer, olha, eu nunca tirei férias naquela época do meu patrão anterior. Nesse caso, olha, não tinha recebido as férias. Eita, realmente eu morava na casa, mas realmente você tem toda a razão. Precisa tirar as férias. Então você vai poder
lançar, já que você é a sucessora, porque aquele outro empregador não está mais ativo. Nesse caso, você precisaria lançar as férias, inclusive daquele período pretérito. Inclusive, é possível que você lance férias até de um período de mais de 5 anos, não tem problema. O E-Social, ele permite que você lance, e ao lançar, você precisaria fazer os devidos lançamentos lá no E-Social da folha de pagamento respectiva. Mas olha, o que eu falei para você fazer, de inserir o salário e lançar as devidas férias, toma cuidado, que isso é para que, se for necessário, você promova o lançamento das férias que você vai lançar, mas a correspondente confissão dos valores perante as folhas de pagamento. Não é para você, toma cuidado, se você estava desatento esse tempo todinho, acorda que eu não estou te dizendo para... Então, nesse caso aqui, ó, a admissão é de janeiro de 2022. Cuidado para você não sair encerrando as folhas de janeiro de 2022 até a presente data. Não faça isso, porque se você fizer o encerramento das folhas, você vai fazer uma nova informação ao E-Social, de forma que isso repercutirá para você perante a Receita Federal, de dizer, olha, você encerrou, mas cadê o recolhimento? Aí daqui que você se justifica na Receita Federal para dizer, olha, o recolhimento estava com meu ex-marido, estava com o anterior empregador, vai dar confusão, tá? Só encerre a folha do período anterior a quando você assumiu, se for necessário promover algum tipo de coisa relativa às férias ou algum recolhimento que não tinha sido providenciado pelo antigo empregador. Ok? Já falei algumas vezes e não vou voltar mais nesse assunto, tá? Cuidado! Eu estou pedindo para você lançar do período anterior esses dados que a gente chama de não periódicos, que seria a evolução do salário ao longo do tempo, que você já teve esses diversos valores de salário mínimo aí para te facilitar, e os valores das férias, porque se em algum momento você tiver necessidade de promover recolhimentos ou gerar recibo de férias de coisas que não tinham sido concedidas, é só você ir lá, imprime o recibo, encerra as folhas que são relativas àquele período, e aí sim você vai promover o pagamento e também o recolhimento. Meu linguajar de pagamento, pagar é o empregador, pagar direto ao empregado. Recolher é gerar a guia e você promover os recolhimentos. Ok? Não esquece, só encerre as folhas obrigatoriamente do momento em que você assumiu, dali para frente. Daqui para trás, só quando você estiver necessitando cumprir algo que o antigo empregador não tinha cumprido para efeito de pagamento e recolhimento. Tá bom? Dessa forma você seguiu e vai dar provavelmente tudo certo se a amarração entre os dois contratos estiver perfeita. Então você já notou que nessa questão da saída de um empregador para ir para outro empregador, você nota que existe uma tentativa de fazer uma amarração entre o vínculo anterior e o vínculo posterior a respeito do que é lançado no E-Social, para que seja entendida a linearidade daquele contrato de trabalho ao longo do tempo. Então você já deve ter notado que quando você faz essa amarração, quando essa amarração ela é perfeita, ela é um facilitador para efeito de contagem de tempo de serviço daquele trabalhador, para efeito de saque do seu FGTS, e tudo vai ficar muito melhorado. Olha pessoal, então se você tiver feito a amarração perfeita, vai dar tudo bem. Só que em alguns momentos pode ser que não exista uma amarração perfeita, de forma que a empregada ela poderá voltar para esse segundo empregador para dizer, olha doutora, eu não consegui sacar o valor do meu dinheiro que estava lá não. Eu tenho a necessidade de sacar tudo e a Caixa, por algum motivo, ela não conseguiu fazer essa amarração entre as duas contas, entre um e outro. Nós vamos falar no final desse vídeo como é que você vai proceder em relação a essas questões deficitárias. Eu relembro que isso é a exceção, tá? Mas nós não vamos falar aqui porque essa informação ela é comum a todas as outras situações, de forma que vai aproveitar para todos os conceitos, ok? Pois é, agora nós já falamos daquela parte entre a ocorrência da sucessão entre vivos, mas agora nós vamos falar
da situação em que houve uma necessidade de sucessão, mas decorrente do falecimento do primeiro empregador. A primeira coisa que precisa ficar clara é que, como você bem sabe, e isso eu falei no início do vídeo, é que o contrato de trabalho do empregado doméstico ele é associado não é apenas ao empregador anterior, e sim à família. Então, se aquela empregada doméstica ela tinha um vínculo com um empregador que faleceu, e ela poderá ou não sair daquele trabalho. Pode ser que ela continue prestando serviço para os demais residentes, ou então poderá ser que era um cuidador, por exemplo, que não vai mais prestar serviços. Se a gente está falando de uma sucessão em que houve o falecimento, mas o que vai acontecer é a assunção, por exemplo, pelo cônjuge do falecido, o que vai acontecer é o procedimento exatamente como no item anterior, ou seja, o novo empregador vai promover as ações para absorver os dados do contrato de trabalho do falecido. Isso vai facilitar para que você tenha aquela linearidade. Mas o primeiro detalhe que eu quero falar para vocês tem a ver com a outra situação, em que o empregador faleceu, mas não vai haver mais prestação de serviços por parte daquele empregado doméstico. É importante sim que não haja prestação de serviços por nenhum tempo posterior ao falecimento daquela pessoa. Por quê? Porque para que você lance o afastamento por motivo de falecimento do empregador individual, é claro que não teria lógica você lançar que uma pessoa morreu e o término do contrato de trabalho ocorreu naquele dia, mas logo depois você ter informações não periódicas de férias ou alguma coisa, ou então lançamento de folha para um período posterior. Afinal de contas, é inconsistente você lançar um desligamento e ter algo para informar posteriormente. Inclusive, legalmente, é importante que você saiba que fazer com que o empregado permaneça laborando durante, mesmo que por um período curto de tempo, vai descaracterizar aquela questão da viabilidade de você lançar como término de desligamento daquele contrato de trabalho o falecimento. Porque se o falecimento ocorreu num dia, mas o desligamento acontecer com uma data posterior, aquilo não é mais aplicável o falecimento. Entendeu? O término do desligamento vai ter que ser a data do falecimento, se você for lançar como término de desligamento aquele tipo de desligamento por falecimento sem continuação da prestação das atividades. Porque você já deve ter percebido que quando ocorre algum tipo de desligamento por falecimento, o cálculo feito pelo E-Social não é exatamente igual a quando você lança, por exemplo, um desligamento sem justa causa. Isso reflete porque o módulo do E-Social doméstico ele faz os cálculos, claro que ele faz um cálculo baseado no que ele tiver. Daí a necessidade de você promover sempre um desligamento quando você tiver certeza de que os dados contratuais, os dados do salário contratual, o salário mínimo, estejam lançados para aquele empregado, para que o cômputo do saldo de salário, de férias proporcionais, 13º proporcional, que sejam feitos com o salário atualizado. Então vamos verificar aqui inicialmente uma situação em que o empregador faleceu, mas vamos supor que ele faleceu, mas de alguma forma você tinha como promover algum tipo de lançamento no E-Social em nome daquele empregador. Vamos supor que ele tinha deixado de tal forma que o acesso ao módulo do E-Social doméstico dele já acontecia sem você sequer precisar lançar uma senha, porque ele poderia ter salvo a senha daquele acesso. Se você, que é o responsável atual, conseguir fazer o lançamento diretamente no vínculo daquele antigo empregador que faleceu, isso será uma coisa burocraticamente mais facilitada pelo fato de que vai ser só o trabalho de você fazer aquela revisão se tudo tinha sido lançado e se tinha sido lançado corretamente, para que aí você lance o desligamento, mas só que você vai precisar ficar pensando o seguinte: olha, tem alguma coisa que eu estou achando estranho, porque ele está me dizendo
que eu estou dizendo para vocês que vocês poderiam lançar isso, mas vai ficar uma coisa estranha. Como é que eu vou agir em nome do falecido? Poxa, será que eu estou cometendo algum crime de ter lançado enquanto aquele CPF do empregador anterior ainda não tinha sido cancelado junto à Receita Federal? Será que eu posso vir a ser responsabilizado? A chave para essa resposta à tua pergunta é o seguinte: não esqueça do que eu já falei algumas vezes. Você está entrando no E-Social não para mentir, não para usufruir de qualquer benefício. Pelo contrário, você está chamando para si a responsabilidade de promover o lançamento. Tanto é que quando você fizer o desligamento daquele empregado lá no E-Social, você vai precisar tomar um determinado cuidado. Por quê? Se você se utilizou da senha daquele empregador, você vai gerar um termo de rescisão de contrato de trabalho em que consta como empregador o falecido. Só que quem vai assinar o termo de rescisão é você, que se incumbiu de cumprir com as obrigações de pagar e de recolher relativo àquele contrato de trabalho. Por esse motivo, eu recomendo que quando você imprimir aquele termo de rescisão onde consta o nome do antigo empregador, que na parte inferior daquela segunda página você promova um preenchimento com a tua própria letra, dizendo o seguinte: olha, com base no artigo número 150, eu, fulano de tal, na qualidade de filho daquele empregador, me comprometo a responder. Então você vai lançar aquilo manuscrito, você coloca a cidade e a data e você assina ali embaixo também, de forma a dizer: olha, isso é como se fosse um recado. Caixa Econômica, Auditor Fiscal do Trabalho, não estranhe, aqui está o nome de fulano, mas quem está assinando é uma outra pessoa. Então ali é a justificativa para dizer: olha, apesar de constar o nome de um empregador, quem está assinando é outro. Claro que o poder público poderá vir a demandar do empregado doméstico que vier a tentar sacar o seu valor de FGTS, poderá vir a demandar o seguinte: olha, me comprove que você é filho e me comprove que o antigo empregador faleceu. Poderia ser necessário a juntada de algum tipo de comprovação que dê respaldo ao que você está informando lá na parte inferior daquele contrato de trabalho. Ok? Só te preparando o espírito de que você faz aquela anotação, mas pode ser que você precise juntar documentos que comprovem o que você alegou naquela segunda página do termo de rescisão de contrato de trabalho. Agora vamos imaginar essa situação em que o falecido, você tinha acesso a fazer o lançamento em nome daquele falecido. Como é que você poderia proceder se você ainda consegue ter acesso ao E-Social em nome daquele falecido? Então, vamos imaginar que você está querendo promover o término do desligamento para um determinado empregado. Então, você vem aqui, clica no nome do empregado e logo depois você vem aqui para o desligamento. Nesse caso aqui, a data de desligamento precisará ser necessariamente, se você estiver querendo lançar como desligamento, o desligamento por término de contrato por conta do falecimento sem continuação das atividades, a data de desligamento precisaria ser a data de falecimento do antigo empregador. É importante que você verifique se a data contratual está correta aqui, pelo fato de que, se não estiver correta, se não estiver atualizada, você precisaria promover algum tipo de verificação e atualização do contrato de trabalho. Então, se você notou que esses valores aqui estão desatualizados, porque só tem, por exemplo, aqui em janeiro de 2022, você viria aqui, clica nesse botãozinho de Home, você vai ter bem fácil aqui, você tanto pode reajustar o salário por aqui como através da gestão de empregados. Eu já te mostrei anteriormente lá na gestão de empregados, mas aqui vê como é facilitado. Você clicaria em ajustar salário, selecionaria um determinado empregado e é só você colocar o novo salário a partir de quando. Eu estou botando qualquer valor aqui, tá, pessoal?
Nesse ponto, o salário já foi atualizado com sucesso, mas é muito importante que você verifique antes de lançar o desligamento se foram lançadas, por exemplo, as férias que tenham sido tiradas pelo empregado relativo ao período que estava com o antigo empregador. Se você tiver tido alguma situação em que o trabalhador já tirou férias, antes de você ir para o desligamento, eu aconselho que você faça o lançamento das férias. E se as férias estiverem compreendidas num período em que as folhas já estavam encerradas, era uma coisa lá para trás, se você tiver dificuldade, nós temos um vídeo que trata disso, como você bem sabe, dessa questão da correção dos erros. Mas se tudo estava ok, não tinha férias para lançar, porque nunca tinha entrado em férias, você vem mais uma vez aqui, ó, em desligamento. Agora você já nota que o salário estava um pouquinho maior. Vamos supor que esse era o salário mesmo do empregado na época do desligamento. Então vamos supor que o desligamento ocorreu em 2023. Eu sei que esse salário está menor do que o mínimo, mas vamos supor que está tudo correto. Então vamos lá. Data do desligamento, você vai clicar aqui, você vai selecionar o outro motivo, que nesse caso seria por falecimento do empregador individual ou doméstico sem continuação da atividade. Nesse ponto, não esqueça, a data do desligamento tem que bater com a data do falecimento do empregador. Você clica aqui em próximo. Nesse caso, vai surgir para você situações de aviso prévio, se teve aviso prévio indenizado ou trabalhado. Note que 99,999% o aviso prévio vai ser indenizado pelo fato de que ninguém avisa que vai morrer. E aí o que é que acontece? Você termina selecionando o indenizado. Quando é que seria cabível, por exemplo, um aviso prévio trabalhado? Supondo que existia uma remota situação em que o antigo empregador ele estava numa condição de tal forma terminal que você, como representante da unidade familiar, terminou colocando aquele empregado em aviso prévio trabalhado. Então ele estava já trabalhando porque, infelizmente, numa situação crítica, só era o decorrer de poucas horas ou dias para que ocorresse a termo o falecimento do antigo empregador. Isso é a exceção, tá? Por isso que eu vou manter aqui como aviso prévio indenizado. Você clica em próximo. Quando você chega nessa parte de férias vencidas, daí é quando você nota a importância de promover antes o lançamento de férias que não tinham sido lançadas, pelo fato de que, se elas não estiverem lançadas, o próprio sistema vai te sugerir incluir para que você faça o pagamento dessas férias no termo de rescisão de contrato de trabalho. Cuidado para você não pensar que, olha, basta eu tirar aqui não incluir, pelo fato de que eu já tinha pago. Não esqueça, você pode ter pago as férias, mas você provavelmente não recolheu em cima do período que tinha as férias, porque você não teve a base de cálculo majorada. Isso poderia dar algum tipo de problema numa fiscalização do Ministério do Trabalho. Daí a importância de você lançar primeiro as férias. Mas nesse caso, vamos supor que essas férias realmente nunca tinham sido retiradas. Então você vem aqui, pede para incluir, clica em próximo e nesse caso aqui você coloca aqui, ó, uma data. A data que você vai colocar é a data em que efetivamente foi feito o pagamento das verbas rescisórias. Então você coloca aqui, ó, 14/10/2023, por exemplo. Ele sempre diz qual seria o valor máximo para você fazer o pagamento, porque você vai notar que quando esse valor é feito fora do prazo, o próprio sistema ele já inclui o pagamento de algum tipo de indenização extra previsto na CLT pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias. Quando você olha para cá, como você já me viu falar em outros vídeos, esses itens já são automaticamente calculados, mas você pode, se você quiser, promover a edição. Você clicaria em cima e promoveria algum tipo de alteração nos valores. Nesse caso aqui, você consegue editar esses com o fundo branco, mas você não consegue editar esses com o fundo cinza. Caso você tenha necessidade de promover alguns lançamentos extras
seja por faltas, atrasos, horas extras ou qualquer vencimento ou desconto que seja adicional às rubricas que estão automaticamente apresentadas aí, você colocaria aqui sim e lançaria, mas eu não vou tratar disso porque nós já tratamos disso em uma outra situação, em um outro vídeo. Então, supondo que ele já fez os cálculos, já está tudo certo aqui, observe que ele já botou aqui a multa por atraso no pagamento da rescisão. Ele só incluiu isso porque ele notou que a sua data de pagamento é posterior à data máxima de pagamento prevista em lei. Supondo que você já está com tudo calculado, você clica em próximo e você vai conseguir efetivar o desligamento do empregado. Eu estou parando aqui nessa tela porque no ambiente de homologação eu não estou conseguindo evoluir, que está dando um erro, mas aí era só você clicar para prosseguir e você concluir, você já lançaria o desligamento sem nenhum problema daquele empregado. Agora, nessa terceira situação, nós vamos tratar daquela questão em que não tem jeito. Você vai fazer a sucessão de um antigo empregador de forma que você vai assumir aquele ônus, seja para promover a rescisão do contrato de trabalho, seja para você continuar fazendo os recolhimentos, porque você é filho, por exemplo, e aquele empregado continua prestando serviço na casa onde você morava com seus pais. Ou então poderia ser até uma coisa diferente. Aquele empregado trabalhava na casa dos teus pais e passou a trabalhar para você. É possível, sim. Não esqueça de que a gente já tinha falado que o vínculo do empregado doméstico é para a família. Aquela condição de família ficando caracterizada não tem problema nenhum. Então, nesse caso, para que faça aquela questão da sucessão, vai ser feito de uma forma muito parecida com aquela parte em que a gente estava falando da sucessão entre vivos. Então, vamos ver como é que isso se processa. Pois é, nesse caso que nós estamos falando, você não estava se sentindo confortável, não estava podendo lançar coisas daquele contrato de trabalho em nome do antigo empregador. Você vai fazer uma substituição de um jeito muito parecido, quase exatamente igual àquela substituição que a gente tinha falado do empregador, daquela sucessão entre vivos, aquela parte que eu falei de divórcio. Então você vem aqui em empregados, clica em substituição do empregador, você diz que é o novo empregador e a partir daqui você vai selecionar o CPF daquele empregado que você está querendo absorver. Então vamos supor aqui que você lançou os dados desse empregado. Observe que não vá fazer essa verificação não, que eu estou botando alguns CPFs específicos, porque esse é um ambiente de homologação. Então você colocou aqui os dados do CPF, data de nascimento daquele trabalhador e a matrícula. No caso de substituição daquele caso em que tinha sucessão entre vivos, você poderia ter pego hipoteticamente os dados da matrícula perante o antigo empregador. Mas nesse caso do falecido, você poderia procurar recibos de pagamento de salário gerados no ambiente do E-Social para verificar se você consegue achar o número da matrícula do empregado para poder você colocar aqui. Se você puder, dedique um certo tempo para ver se você acha essa matrícula do empregado. Mas se você procurou e não achou, não tem documento, não tem canto nenhum, não se gerava recibo pelo E-Social, de alguma forma você clica aqui dizendo que não possui essa informação da matrícula e você manda continuar. Da mesma forma que a gente tinha falado anteriormente, assim que você pede para continuar, ele vai dizer que para finalizar a transferência do empregado, você vai completar aquela situação do cadastramento. Da mesma forma que eu tinha falado anteriormente, a sequência para que você faça o cadastramento do empregado vai seguir aquelas mesmas etapas como se fosse um trabalhador qualquer. A única diferença é que você está dizendo ao E-Social que você está cadastrando aquele empregado com aquela data original, mas que você só assumiu dali por diante. Então, nesse caso, eu não vou até o final porque a gente já falou a respeito dessa sequência. Você vai notar
que boa parte das questões dos dados cadastrais do empregado serão absorvidos do E-Social, de forma que você teria um preenchimento um pouco facilitado em relação a essas questões. E daí você procederia da mesma forma que você já me viu proceder naquela questão da sucessão entre o marido e a mulher, tá bom? Com todos aqueles cuidados que nós já havíamos falado, para que você lance, uma vez que você cadastrou aquele empregado, então vamos supor que aquele empregado que você tinha cadastrado fosse esse daqui. Então eu sugeriria que você, apesar de ter verificado que ele entrou em 2020 e que você só assumiu em 2023, mesmo assim eu sugiro que você coloque os diversos salários ao longo do tempo. E mais uma vez você já tem na tua tela a relação dos valores do salário mínimo, para que te facilite, para que você faça o lançamento dos diversos valores de salário mínimo, porque se em algum momento você precisar fazer recolhimentos de um período anterior a esse período que você era o responsável pelo pagamento e recolhimento, você já vai ter tudo feito para que você só tenha o trabalho de encerrar aquela folha, se necessário for, para promover a geração do recibo e os devidos recolhimentos, caso sejam necessários. Quando você está constando como o empregador novo e você vai fazer algum tipo de verificação dos recolhimentos que tinham sido feitos para aquele empregado, é óbvio que você não vai ter aqui a visualização dos recolhimentos feitos por aquele outro empregador. Você só vai ter os recolhimentos que foram promovidos em teu nome a partir daquele momento. Ou então, se você tiver gerado a guia de um período anterior, porque não tinha sido pago. Uma dificuldade que você pode ter é o seguinte: olha, mas eu infelizmente não sabia o que é que meu pai pagou, eu não consigo verificar se ele tinha pago ou se não tinha pago. Você precisaria solicitar que o trabalhador peça um extrato da sua conta vinculada, e aí você tem como conferir se tinha a necessidade de promover algum tipo de recolhimento do período anterior àquele período que você assumiu, tá bom? Dessa forma você vai só encerrar as folhas daquele período que não tinham sido recolhidos pelo antigo empregador. Então, uma vez que você consta como novo empregador, você tanto poderia continuar com a prestação de atividade laboral daquele trabalhador, se ele continua trabalhando na casa, ou então, se você vai promover um desligamento, que o termo de rescisão de contrato de trabalho vai ser no teu nome, porque você já está atuando no teu nome como substituto, embora contenha a data de admissão original. Nesse caso, você vai poder promover o lançamento do desligamento por falecimento, mas aí você já me ouviu falar anteriormente e eu volto a falar. A data de desligamento vai precisar necessariamente ser a data do falecimento do antigo empregador, tá bom? Nesse caso, já que o termo de rescisão já sai com o teu nome, você não precisaria fazer aquela anotação de dizer: olha, eu sou um substituto eventual do meu pai que faleceu, da minha mãe que faleceu, de algum familiar que faleceu, pelo fato de que já está constando no próprio instrumento do termo de rescisão de contrato de trabalho o teu nome. Você não precisaria fazer aquela anotação. Observe que aí, nesse caso, você já promoveu algum tipo de sucessão. O termo de rescisão de contrato de trabalho, ele vai fazer menção à data de admissão original, mas quem vai constar como empregador vai ser você, o novo empregador, de forma que aí sim você vai poder assinar o termo de rescisão de contrato de trabalho sem nenhum problema. Pois é, pessoal, em relação a tudo isso, você já deve ter notado que você consegue fazer a substituição da titularidade sem nenhum prejuízo para o empregado doméstico. Pois é, lembram que eu tinha falado para vocês que algumas vezes poderá acontecer de você ter algum tipo de prejuízo. Qual seria isso? Às vezes pode acontecer de algum empregado da Caixa Econômica não ter conseguido fazer a amarração
das duas contas vinculadas, da parte relativa ao primeiro contrato de trabalho com o antigo empregador e também com aquela segunda parte do novo empregador. O que é que acontece? Algumas vezes o empregado ele poderá ficar na primeira situação com a data de encerramento prejudicada, porque não conseguiu fazer a amarração para encerrar aquela conta vinculada. Daí chega o empregado doméstico e diz: olha, doutor, tem alguma coisa de errado, porque eu só consegui sacar o FGTS de uma parte. O que é que você, como novo empregador, vai poder lançar para fazer esse tipo de procedimento? Se nós estivéssemos falando do empregado de uma empresa, existe um pedido de transferência de conta vinculada que pode ser feito diretamente lá no sistema Cefip. Mas o empregador doméstico ele não dispõe desse sistema, ele tem um módulo do E-Social Doméstico. Isso significa dizer que você precisaria comparecer a uma agência da Caixa Econômica levando algumas situações que comprovem o que você vai precisar promover, que seria a junção dos valores do período anterior e posterior numa única conta vinculada. Só que quando você comparecer lá, eu sugeriria que você levasse um formulário chamado PTC. Esse formulário chamado PTC, se você buscar lá, bota no teu buscador, você coloca lá Caixa, formulário PTC, pedido de transferência de conta. Então, quando você bota no teu buscador, você vai provavelmente visualizar esse formulário que você está visualizando aí na tua tela. Você vai notar que você vai conseguir baixar esse arquivo em formato editável, em formato que você abre no Word e tal, sem problema nenhum. Você pode até sair e ficar com vontade de colocar tudo digitado. Nesse caso, você vai ver que você vai assinalar essa opção que está aparecendo aí para você, relativo a essa questão da sucessão que ocorreu, que poderia ter acontecido entre vivos ou entre o falecido e o atual empregador. É a justificativa para que se peça esse tipo de situação. Só que eu recomendo que você, quando chegar lá na Caixa Econômica, que você lance isso, leve uma parte digitada para ficar bem elegante, mas leve também uma em branco, porque se você tiver preenchido coisas a mais ou preenchido coisas erradas, aí você vai conseguir fazer esse tipo de preenchimento, mesmo manuscrito, e dar a entrada sem problema nenhum. A partir daí o trâmite com a Caixa, eu não sei te dizer como é que pode ser feito. Agora, eu queria deixar claro o seguinte, tá? Essa questão de você comparecer à Caixa, ela é a exceção, porque em alguns momentos, quando você faz uma boa amarração entre os dados da conta vinculada, você vai ter uma facilidade e o próprio agente lá da Caixa, o próprio operador lá do sistema, ele poderia, diante da comprovação, ele fazer o que lhe é de direito de promover esses acertos para consolidar. Mas em outros casos, você provavelmente precisaria dar entrada num determinado processo para poder solicitar a migração daqueles valores e uma resolução de forma que o empregado consiga sacar integralmente os valores. Se você quiser se antecipar, já que você não tem certeza se os dados entre o antigo empregador vão bater com os dados informados por você, novo empregador, você já poderia se antecipar para promover logo essa junção aí do PTC e essa solicitação da transferência junto à Caixa Econômica Federal. Mas isso pode ser uma coisa precipitada, porque algumas vezes quando bate, você hipoteticamente não precisaria promover. Pois é, pessoal, foi muito bom estar com vocês. Enquanto isso, eu sigo contando nuvens.